Fala pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos. Mais um podcast aqui da Protagonist Consultoria. Eu sou Fernando Aguiar. Marcos Lima. E hoje a gente vai falar sobre decisão. Que É decisão isso. que o empresário precisa tomar, Fernando? É isso daí. Então vamos lá. A gente ouve muito falar que os empresários têm que sair do operacional, do tático e migrar para o estratégico, Uhum, tá? E aí uma vez que ele acredita, fala assim, puta, cheguei no estratégico. uhum. O que ele vai fazer da vida? Entendeu? Ele pode ficar esquiando, ele pode ficar na casa de praia ou na casa de campo Só o dele, esqui na represa. esquiando na represa. O que ele vai fazer da vida depois que ele chegou no estratégico? Aham. Entendeu? Porque tem-se a ideia de que chegou no estratégico, ele tá tranquilo, ele não vai mais ter que Uhum, trabalhar quase, entendeu? Que as coisas vão acontecer naturalmente na vida dele. uhum, Ahn, e acho que é muito disso que a gente tem que falar aqui, na minha visão, entendeu? uhum, É esclarecer isso, desmistificar alguns tópicos aí, tá? Pra falar, puta, o que que é o dia a dia de um empresário que chegou uhum. numa maturidade de governança, onde a empresa dele já está estruturada, como que é o dia a dia dele? Eu acho que essa é a primeira decisão, né? Qual que entender a sua maturidade para você entender quais decisões você precisa tomar, né? Isso. Qual etapa você tá e a sua empresa para poder organizar o seu dia a dia. E aí, Fernando, você consegue falar rapidinho quais são essas maturidades? A gente sempre Corporativas? tá Tá bom. mencionando, mas acho que é É importante, importante. Tá bom. né? Então vamos lá. Quando uma empresa. São quatro etapas de maturidade corporativa. Tá? Quando uma empresa acabou de abrir, e até alguns anos ali, 1 ano, 2 anos, tá? Uhum, No máximo, ela está numa etapa de sobrevivência. sim. Então o empresário tem um sonho, tá? Ele montou lá um cálculo, um business case, que a gente fala, um plano de negócio, onde ele falou: ó, vou investir tanto, vai ter tanto de lucro, tanto de custo, assim por diante, tá? Uhum, Então ele tem um período ali para ele provar que aquele plano de negócio faz sentido e tá certo, uhum, entendeu? Que aquele negócio é rentável, vai ter que fazer ajustes no negócio. Então as decisões que ele vai tomar nesse primeiro início aí são operacionais, uhum, ok? sim. Se for uma loja, é layout, é produto, é qualidade, é serviço, é localização, É o é o estoque. estoque, entendeu? Uhum, É o modelo de compra, enfim, são decisões operacionais ou transacionais, uhum, tá? E aí tá, o dia a dia do empresário é na operação. uhum, Ele executa, ele faz, ele acontece juntamente com o time, tá? sim. O papel dele na execução é fundamental no começo. Daí depois ele sai dessa sobrevivência e vai para a estruturação. Uhum, Na estruturação, ele já começou a crescer, ele entendeu que o modelo de negócio está certo, uhum, ok? E ele começou a crescer. Nesse crescimento ele começou a fazer o quê? Ele começou a contratar pessoas uhum, e ele começou a estruturar o financeiro dele. sim. Porque até então, o financeiro do empresário ali do pequeno, ele não tem um DRE, certo? Vamos ser Uhum, realistas. não tem. Male tá fazendo fechamento de caixa, né? É isso. Ele sabe assim, ó, hoje eu faturei tanto e é um dia bom, um dia ruim. Uhum, Entendeu? Eu tenho tanto no caixa e ele tá olhando o caixa. Ele literalmente, tá? Olha o caixa, entrou tanto, tem tanto para pagar. Isso assim, ele sabe as contas que ele paga, ele sabe o quanto tá entrando e ele faz o fechamento. uhum, Quando o negócio começar a entrar um pouco mais, a crescer um pouco mais, ele começa a fazer um DRE. Por quê? Porque só o caixa fica difícil de controlar. uhum, Por quê? Porque o fluxo de caixa aumentou sim. nesse negócio. E ele tem decisões que ele compra agora, ele paga com 30, 60, 90. Tem cliente que compra dele e paga parcelado, tá? Uhum, Então, só olhar o caixa continua sendo importante, mas não é o fundamental, uhum, entendeu? Ele vai ter decisões de compra, de impacto no custo da mercadoria vendida, giro de estoque, o estoque tem que ficar maior ou menor, isso vai impactar no imobilizado dele, entendeu? Então, são decisões importantes ali no negócio. Então, ele começa a montar. E por que ele vai montar um financeiro? Porque ele vai entender que quando ele começar a crescer o time, naturalmente ele vai perder rentabilidade. uhum, Entendeu? Então ele fala, nossa, perdi margem. Ótimo, vou ter que controlar a margem então. E aí ele vai uhum, montar um DRE e um fluxo de caixa. Tá? perfeito. E ele vai começar a contratar pessoas. Só que ainda está desestruturado as coisas, tá? Uhum, Ok? O foco ali é manter o modelo que ele conseguiu validar na prova de negócio por 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, que aquilo lá funcionava. uhum, Ótimo. Então é uma etapa de estruturação. Essa etapa de estruturação
muitos empresários ficam nela eternamente, tá? É. Ok? Então, ou seja, nessa etapa, o empresário continua sendo fundamental no dia a dia da operação. Mesmo ele tendo gerente, mesmo ele tendo supervisores, coordenadores, é ele que define as coisas. Mesmo ele tendo até os indicadores financeiros básicos, né? Sim. Ali de margem, CMV, Sim. CMS, né? Ele continua operando no dia a dia da operação, tá? Aham. A cultura do negócio é muito orientada a resultado, entendeu? É muito e tem a parte boa, mas é desestruturada. Uhum. Ok? Eu quero resolver de qualquer forma, eu quero passar por cima de processos, eu não respeito definições internas, entendeu? Então eu quero resolver só. Uhum. Então essa é uma estruturação. Depois o empresário vai para uma etapa de governança. Governança, tá? O que é a etapa de governança? Ele vai estruturar isso daí tudo. Sim. Ele vai fazer um planejamento estratégico, vai cascatear metas, vai redefinir a cultura que é importante para ele ter a estratégia que ele quer. Uhum. Vai cascatear isso daí com governança diferente, com KPIs, com balance de scorecard ou alguma outra forma para cascatear as metas, tá? E ele vai começar a sair do operacional ou transacional, vai ficar teoricamente mais focado no estratégico, tá? Uhum. Essa é a etapa 3, maturidade 3. Maturidade 4, ele vai focar ali muito em crescimento e expansão do negócio, Diferenciação. diferenciação de produto, de serviço, de tecnologias, entendeu? Por quê? Porque ele vai chegar e vai entender um negócio que é o seguinte: ele vai chegar no faturamento de muitos empresários, tá? De 3 milhões, 4 milhões mês, Sim. e ele vai estagnar ali, Uhum. entendeu? Por quê? Porque é o limite onde ele consegue, mesmo com um time, ele pode estar com um time de 50 a 100 pessoas, tá? Sim. Mas ele continua entrando para tomar decisão operacional e transacional. Uhum. Aquele é o limite de operação onde ele consegue tomar decisão sozinho. É a escala dele, né? Ele vira o gargalo da operação, Uhum. entendeu? Então, se ele não virar governança, ele não consegue crescer. Então, tem uma etapa de maturidade ali que ele vai ter que fazer, é sem crescer, basicamente, ou crescendo pouco, mas é mudar o modelo de negócio dele, Uhum. tá? Interno, tô falando. Uhum. Depois que ele adequou isso daí, ótimo, estamos preparados, entendemos como faz, agora eu consigo crescer. Agora ele pode sair de 5 milhões, virar 10, virar 15, virar 20. Uhum. Por quê? Porque as decisões do dia a dia não dependem mais dele. Uhum. Entendeu? Sim. Porque ele vira um gargalo ali, limitador de crescimento. E você começa a ver muitos negócios onde o negócio só cresce enquanto tem alguém de confiança para tocar. Uhum. Certo? Sim. Então, sei lá, pode ser. A gente tem clientes nossos que é loja, que estão na maturidade 2. Uhum. Ele só tem um número de lojas onde tem familiares de confiança que eles entendem para tocar aquela loja. Sim. Certo? Acabou os primos, acabou o crescimento. Acabou o crescimento. Ele não vai abrir outra loja. Por quê? Porque é um risco gigante. Sim. Entendeu? Daí fala assim, nossa, tem um nicho muito importante numa cidade vizinha aqui que fica 200 quilômetros. Uhum. Opa, é muito longe para eu ir lá. Sim. Entendeu? Então, isso é a governança. A governança é, eu consigo governar um negócio sem precisar estar lá do lado, grudado, enxergando o que está acontecendo. Mas essa é a última etapa de decisão, né? É a 3. É a 3, É né? isso. E logo vem a última, que é a diferenciação, né? É exatamente Que daí a gente vai conseguir ter um... Porque se você conseguir fazer uma governança bem feita, você pode falar assim, ó, agora eu posso querer buscar fundo ou buscar sócios com capital para expandir o crescimento. Pegar novas linhas de mercado. Eu posso pegar novas linhas de mercado, eu posso pegar novos canais, regiões geográficas, entendeu? Eu posso pensar em formas diferentes de expandir, não só na sua cidade ou no seu métier que você está acostumado. É em fazer como fazer isso em outras regiões. Certo. Caraca, muito legal esse contexto, Fernando. Agora vamos falar um pouco sobre as decisões que cada etapa... Porque assim, ó, pelo que você está me falando, na sobrevivência, por exemplo, são decisões de crises, né? O empresário precisa saber reagir, tomar decisão muito rápido Isso. para os imprevistos, né? Ele não tem todas as coisas mapeadas. Não. Então vamos lá, vamos pensar na crise.
muitos não fazem um plano de negócio, certo? Uhum. Que é o padrão. É, Mas vamos imaginar hipoteticamente que ele tem na cabeça dele um plano de negócio. sim. Então na cabeça dele tem lá, fala assim, olha, eu vou fazer isso daqui, vou vender tal coisa. Vamos imaginar que ele vai vender celular. O capinha de celular, aquelas lojinhas que tem capinha de celular. Tá? Pra ficar fácil pra todo mundo enxergar. Ele tem lá, ele fala assim, olha, cada capinha de celular eu compro por tanto, eu vendo por tanto. Vamos imaginar que ele pague os impostos, pague aluguel, entendeu? Então ele tem na cabeça dele lá o quanto que é o markup que ele tem que fazer, Uhum. certo? Sim. E no final do mês ele vê o quanto que deu de lucro. Ok? Ele não tem um Uhum. DRE para ele simular isso daí. Uhum. Ele vai falar assim, ó, vou fazer um markup de 2 ponto alguma coisa, de 3. E no final do mês ele fala assim, ó, paguei aluguel, paguei tanto, sobrou tantos mil reais no bolso. Opa, o negócio é bom ou o negócio tá ruim. Uhum. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui que dê um markup mais alto, que dê mais giro. Ou a margem é boa, mas o giro é baixo. Eu tenho que, entendeu? Ele vai começar a quebrar ali. Então são decisões muito rápidas de crise, Sim. não necessariamente estruturadas, tá? Ele não vai ter 100% das informações para tomar decisão. Uhum. E é requerido que ele tome decisões rápidas, com base nas informações que ele tiver. Sim. Por quê? Porque o negócio aí não tem caixa para falar, puta, vamos esperar aqui 3 meses para ver. Vamos esperar 4 meses para ver. Ele não tem caixa, ele vai falir antes. Uhum. Entendeu? Então ele vai tomando decisões rápidas em cima do que está acontecendo, que o mercado está apresentando para ele. Uhum. Então, para isso, é importantíssimo, é fundamental que ele esteja no dia a dia da operação. Uhum. Entendeu? Não pode Sim. acontecer lá, porque senão começa um telefone sem fio. Ele tem que tomar decisão rápida. Então ele tá vivendo. Olha, eu tô vendo que tá acontecendo isso, a compra foi assim, o cliente se comportou de tal forma, o fornecedor falou tal coisa. Ele vai montando na cabeça, ok, tem que mudar isso daqui. Uhum. Então ele delibera muito rápido mudança. Então é esperado que ele seja responsivo, que a gente fala, na crise. Que ele tenha uma resposta muito rápida, ok? Uhum. Ao contexto interno e externo que é apresentado para ele. Certo. E entenda, ele não tem um DRE estruturado. Ele vai tomar decisão ali muito baseado na percepção dele do que Uhum. está acontecendo e do caixa. Sim. Do faturamento, ele fala, puta, no faturamento bruto aqui eu tenho que faturar bruto tantos mil reais por dia. Uhum. Bateu ou não bateu? Não bateu. O que eu tenho que fazer? Sim. E além da crise, acho que na etapa de sobrevivência acontece de ter um horizonte muito grande de ações, né? Então, o mato é muito alto, que a gente fala, né? O mato tá muito alto e tem muito terreno para carpir. É que nessa etapa ele não está tão preocupado em ajustar processos. Uhum. Entendeu? Mas é Sim, muito alto. Pensa, ó, começou uma operação agora. sim. Vai ter oportunidade em tudo lá. Em tudo, né? Em tudo vai ter oportunidade. Entendeu? Uhum. E até pensar, por mais que ele fale como funciona, que ele tenha 5 funcionários para começar, 3 funcionários para começar, Uhum. é ele no dia a dia, tal coisa, entendeu? É ele ficando no dia a dia ali, definindo o que é o certo e errado para cada processo, Uhum. entendeu? Não vai ter uma pop de processo, uma política do que fazer. Uhum. Não faz sentido ele parar para ficar descrevendo tudo isso aí no começo. Ele quer validar o modelo. Uhum. E ele tem que ser responsivo rápido ali nisso daí. Sim. E ele não tem muita informação. Uhum. Então, a sagacidade dele é fundamental nesse começo. Porque senão ele sabe que ele vai fechar. Entendi. E, Fernando, para os empresários que já estão no processo de estruturação, eu Tá. entendo que as duas principais decisões é pessoas e financeiro, né? Pessoas de financeiro. Pessoas de Uhum. financeiro. É isso. Então vamos lá. Ele passou um ano ali, ele entendeu, olha, isso aqui é rentável, ele conseguiu uma margem de lucro líquido lá. Uhum. Nossa, vou repetir. Vou crescer um pouquinho mais, vou crescer Uhum. mais, vou crescer mais. Eu abro 2 lojas, ou se for um negócio que não for de loja, eu vou expandir para outros clientes. E aí começa a crescer. Uhum. E aí ele já sai da sobrevivência, que ele não tá mais preocupado que vai falir. A Sim. sobrevivência é uma preocupação dele. Olha, se eu não fizer certo, eu não tenho caixa para manter aluguel e funcionário por mais tempo. Uhum. Entendeu? Ele vai passar disso. O negócio vai ficar rentável. Entendeu? Uhum. Ele consegue proporcionar para ele mesmo, o CPF dele, não para a empresa,
uma vida melhor. Estruturação. Sim. Entendeu? Olha, eu consigo comprar uma casa melhor para mim, eu consigo proporcionar uma escola particular para meus filhos. Uhum. Ótimo, eu estou estruturando isso aqui. Perfeito. Qual a decisão que ele está tomando? Então, ele não está preocupado que vai falir mais. Ele está querendo crescer. Só que o modelo de operar dele é igual aqui do começo. Ok? Uhum. A forma como ele trabalha e como ele lida com o negócio é igual agora de quando ele estava começando. Uhum. Por quê? Porque quando ele estava começando, ele encontrou a fórmula do negócio. Entendeu? Uhum. Ele encapsulou aquilo ali e agora falou assim: ó, vou crescer isso. Ele não está encontrando uma outra fórmula. A fórmula é a mesma. Sim. Ele só está colocando mais lenha naquela fogueira para crescer. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a contratar pessoas. Uhum. Certo? Vai contratando pessoas. Ele monta alguns procedimentos, monta algumas políticas. E aí vai começar a perceber como ele está contando pessoas. Antes, no começo, que ele tinha 4, 5, 10 pessoas, Uhum. ele estava no dia a dia, ele conversava com uma por uma. Agora, de repente, ele tem 50, 60 pessoas. Ele não consegue conversar com uma por uma no dia a dia. Uhum. Entendeu? Ele não consegue garantir que a produtividade das pessoas seja a mesma de quando ele tinha 5. Ok? Uhum. Sim. Quando você tem 5 é fácil fazer gestão. Agora já tem 50, 70, 100, 200. Às vezes já nem conhece mais os nomes, Não né? sabe nem o nome. Não sabe a vida da pessoa. Quando ele tem 5, ele sabe que a pessoa tem uma. Que a moça tem uma filha, que essa filha dela tem um plano de saúde assim, ou que tá na escola. Entendeu? Uhum. Então ele sabe a vida da pessoa. E essa pessoa, naturalmente, tem um comprometimento muito maior com ele. Uhum. Ok? Sim. Ele acaba ajudando a pessoa muitas vezes. Ok? Ok. Ótimo. Quando passou para 100 funcionários, em geral, ele não sabe mais o detalhe da vida de cada um. Ele sabe dos líderes, os mais antigos, entendeu? Uhum. E naturalmente, que igual ele fazia antes, que ele ficava do lado ali trabalhando, ele perdeu produtividade. Certo? Uhum. O que vai acontecer quando ele perde produtividade? A margem dele piora. Então ele vai começar a entender naturalmente que ele aumentou o faturamento bruto dele, Uhum. mas percentualmente ele está ganhando menos do que ele ganhava no começo. Entendeu? E aí ele fala: opa, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que estruturar o financeiro. Então, estruturar o financeiro não é porque algum acadêmico falou: olha, nessa etapa aqui você tem que estruturar o financeiro. Não. As etapas naturais de evolução vão requerer com que ele estruture o financeiro. Uhum. Por quê? Porque ele fala assim: estou perdendo margem. E eu quero entender o que está acontecendo porque eu estou perdendo margem. Uhum. Entendeu? Eu quero me apropriar nisso. Então ele vai montar um DRE, vai montar um fluxo de caixa futuro, porque ele vai começar a fazer compras que tem um porte maior. Vamos lá, quando ele é pequenininho, ele Uhum. compra tudo à vista. Certo? Ou parcela em uma vez, 2 vezes. Quando ele começa a ficar maior, ele tem um poder de compra maior com o fornecedor. Uhum. Então ele consegue parcelar em 60 vezes, em 60 dias, algumas vezes em 90 dias. Então ele tem um fluxo de caixa diferente. Então, se olhar só o caixa atual, é errôneo, porque você tem um dinheiro gigante aqui. Vai ter um compromisso. Aprovisiona isso, pelo amor de É Deus. isso, eu vou ter que provisionar. Eu não posso Aham. pegar aquele caixa lá agora e comprar um terreno. Entendeu? E eu acho que a maior parte das decisões erradas está exatamente nisso, né? Isso acontece muito, tá? Aham. Então, a estruturação do financeiro nessa etapa de negócio para o empresário de médio porte, de novo, não é porque alguém fala que vai ter. Ele vai sofrer com isso. Uhum. E depois que ele sofreu com isso, ele vai entender que é importante que ele tenha isso estruturado. Entendeu? Uhum. Então a decisão dele vai ser: eu tenho que estruturar o financeiro. Ele vai ter que entender minimamente do financeiro. Sim. Entendeu? E aí, vamos lá, uma outra decisão errada. Em geral, ele não contrata ninguém para ficar no financeiro. Uhum. Ele coloca a esposa, o filho, a filha, entendeu? Uhum. Alguém de confiança, porque ele não quer que ninguém saiba o quanto que é o financeiro dele. Certo. Só que essa pessoa tem muitas capacidades, muito inteligente, mas a pessoa não sabe o que é um financeiro.
Ok? Ela tem dificuldade em olhar um DRE. Ela tem dificuldade em olhar um balanço. Verdade. Ok? Então, ela fica no financeiro e mais para ser um guardião de contas a pagar, contas a receber. E ela vai falando para ele ali quanto que é um lucro líquido, está pior ou melhor. E aí vão quebrando junto a cabeça ali para entender o porquê. Mas já é um avanço, Uhum. ok? Então, as decisões que você vai ter ali nessa etapa de maturidade corporativa de estruturação, elas estão muito, muito focadas, tá? Em você crescer o negócio. Ele vai continuar tomando decisões transacionais e operacionais junto com pessoas. Ele vai ter que começar a se preocupar em como manter essas pessoas engajadas, que antes ele não tinha essa preocupação, tá? Uhum. Antes ele não tinha preocupação. Por quê? Porque ele tá no dia a dia ali. É natural dele engajar as pessoas. Sim. Agora ele vai ter que começar a se preocupar em como engajar as pessoas. E ele vai ter que começar a se preocupar em como garantir um financeiro. Que antes também ele não estava preocupado. O financeiro era preocupante, era. Mas a preocupação dele era em fazer o negócio virar. Agora o negócio virou. Ele quer perpetuar aquele modelo. E para perpetuar, aí ele já traz os indicadores. E eu acho que quando todas as decisões do financeiro já foram organizadas, já foram executadas, aí sim vai para a segunda etapa, a terceira etapa, né? Isso. Que é a organização. E aqui entra o planejamento. Na governança, tá falando já, certo? Isso. Que é na etapa 3 de maturidade, concorda? Isso. Exatamente. Na etapa 3 de maturidade, então vamos lá. Aí a empresa. Vamos lá. Por que ele vai para a etapa 3? Aí é um tópico interessante também. Tá? Na etapa 2, o empresário é requerido. Ele pode estar faturando 2 milhões, 3 milhões por mês, 5 milhões por mês. Uhum. Igual eu falei no outro vídeo, vai chegar uma hora que ele é o gargalo para crescimento. Uhum. Tá? E se ele não conseguir fazer, ele vai começar a perder muita margem. Porque as pessoas não decidem igual ele. Verdade. Ok? Uhum. Então ele vai querer mudar o modelo, por quê? Porque ele está trabalhando 10 horas por dia, Uhum. tá? Isso já há 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? E ele vai chegar uma hora e falar assim: não aguento mais, cara. Eu tô cansado de trabalhar 10 horas por dia. Eu não tô vendo esse negócio crescer mais. Já tô há 2 anos estagnado de crescimento, Uhum. ok? Então, ou seja, ele tá frustrado com o negócio. A mudança da estruturação para governança não é, em geral, um negócio, pessoal, vamos lá, vamos mudar, vamos estruturar. Não é. Uhum. Por quê? Porque ele está rentável aqui. Vamos imaginar que ele fatura 2 milhões por mês e ele tem 20% de lucro líquido. Tá bom o negócio para ele. Legal, né? Entendeu o que dizer? Aham. Ele tá tendo uma vida boa. Ele já adaptou todas as contas dele, todas o padrão de vida da família naquele range de faturamento, né? É isso. Uhum. E aí, o que começa a acontecer? Ele vinha de um crescimento grande, Uhum. tá? De repente ele está 3 anos parado. Só com problema. Só com problema. Entendeu? Uhum. O time dele. E ele tem que ele tem que entrar para resolver o problema com cada gerente. Uhum. Um gerente tá com discórdia com o outro. A cultura não tá estável. Sim. Sabe assim? A vida do negócio parece um mar de problemas. Sim. Ele começa a ficar desgostoso com o dia a dia. Ok? Aí é que ele para e reflete, meu, o que eu tenho que fazer para mudar, para sair desse caos que eu tô vivendo aqui no transacional, no operacional, e ir pro estratégico. Entendeu? Sim. Então, então lá, esse é um tópico importante. As evoluções corporativas, elas acontecem, em geral, porque os empresários estão sentindo dor na situação atual. Uhum. Entendeu? Então, ele tá sofrendo aqui agora e fala, meu, vou ter que sair desse negócio, vou ter que mudar isso aqui. Eu não quero mais viver, puta, eu tô ganhando bem, mas eu não quero ficar abrindo e fechando loja. Eu não quero ficar fazendo inventário de estoque. Sim. Entendeu? Já passei disso. Uhum. Não quero mais esse negócio. Ótimo, vou ter que mudar para uma outra etapa. E essa mudança é a governança. Ou a organização. Certo? Uhum. É a organização que impacta em ter governança madura,
E impacta em ter uma cultura estruturada para suportar essa governança. Uhum. Entendeu? Não tem como você falar assim, puta, eu quero chegar aqui e quero só fazer cultura. Quero só fazer governança. Você vai ter que fazer tudo. Então é uma etapa aqui que eu vou te falar de 1 ano, onde o empresário vai ficar dedicado Uhum. a estruturar o negócio, a mudar o modelo. Sim. Entendeu? E é nessa etapa aqui que a gente vê todos esses, vou chamar de gurus de internet, falando sobre. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é aqui que dá dor gigante. O empresário não consegue sair daqui e vir para cá. Ele precisa ter um conhecimento diferenciado. Ótimo. Isso é um negócio. Entendeu? E aí, quando tá nesse modelo aqui, estruturou. Vamos passar, passou 10 meses aqui, ele conseguiu estruturar tudo. Uhum. O empresário não pode ter a ideia de que ele vai ficar só no estratégico, no campo ou na praia. Entendeu? Não dá, né? Não tem como, cara. Ele vai continuar trabalhando. Uhum. Ele vai sair do operacional. Mas ele vai continuar trabalhando com decisões. Sim. Então ele vai ter decisões estratégicas? Vai. Ele vai ter que fazer um planejamento estratégico. Sim. Essas decisões estratégicas vão cascatear para o tático. Uhum. Certo? No tático ali, ele vai ter que fazer o quê? Ajuste de processo. Fomentar o ajuste de processos das áreas. Uhum. Entendeu? Nem que, não é ele que vai fazer uma mudança, mas ele vai ter que fomentar essa mudança. Baseado no quê? Nos números do planejamento estratégico. Entendeu? Entendido. Quando eu falo assim, olha, eu cascateei o planejamento estratégico, falo assim, ó, essa área aqui tem que fazer tantos atendimentos por dia, com o custo administrativo ou operacional de tanto, com nível de serviço de tanto, com NPS de tanto. Isso é um cascateamento estratégico, Uhum. certo? Sim. Quando eu olho lá e falo assim, nossa, meu time não está fazendo isso. Se não fizer, não vou bater estratégico. Então, o papel do empresário é, o processo está ruim. Ou eu não tenho, o meu time não tem ferramenta para suportar, ou está fazendo de uma forma que não é a melhor forma possível. Tem alguma coisa errada na operação. Uhum. Então, a decisão dele vai ser assim, é fomentar com que o time dele reveja os processos para caber naquele modelo. Uhum. Entendeu? Para conseguir fazer aquele diferencial estratégico que ele desenhou lá em cima. Porque senão ele não consegue cascatear, ficar isolado no estratégico. Tá? Sim. Isso é para pessoas. Olha, eu tô falando aqui para suportar isso daqui, eu tenho que ter um time que roda nessa cultura, com esse comprometimento, com esse engajamento, com esse tipo de capacidades. Então, ele vai interferir em cultura. Já faz todo o direcionamento, né? Já faz todo o direcionamento. Mas é o dia a dia dele ser o guardião disso. Verdade. Entendeu? Ele vai ter que olhar ali os indicadores e falar assim: opa, tá fugindo aqui, ó. Eu vou ter que trazer para cá. Mas tudo já com essa governança fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito. E eu acho que até aqui você sempre comenta, né? Até a governança, até a organização, você não consegue sair de fato do operacional, porque Não. você precisa garantir que aquele plano estático está funcionando, É isso. né? Mas vai ter um momento em que ele já organizou, que ele já está conseguindo, então, passar para a quarta etapa do estágio de maturidade, né? Isso. Que é a distinção, e é aí a diferenciação, e você consegue ter uma visão mais estratégica, né? Uhum, exatamente negócio. isso. Então, só dar um exemplo, tá? Você pega empresas. Vou pegar varejo, tá? Uhum. Pode ser alimentar, têxtil ou outro segmento de mercado de varejo, tá? Você pega o varejo do empresário que está nos ouvindo aqui, ele fecha todo dia o caixa lá, ou ele acompanha o dia a dia do caixa. Ele sabe, essa loja aqui fechou hoje tantos R$ 1.000. Uhum. Entendeu? Nossa, foi bom ou foi ruim? Ele não sabe qual que é a margem líquida do negócio, tá? Uhum. Ele sabe que fechou. Quando você pega empresas estruturadas, que tem, sei lá, 300 lojas, 200 lojas pelo Brasil, Uhum. você consegue saber, imagina que a matriz é em São Paulo, de boa parte delas, ele sabe no dia, sei lá, no D+1, fechou ali, no dia seguinte, roda um monte de conta no sistema, ele sabe o faturamento de cada loja, com o lucro líquido de cada loja, cara. Uhum. Entendeu? Quanto foi o custo de mercadoria vendida de cada loja. Número de passantes, número de entrantes. Tudo, cara.
Qual que é os alertas, tomada de decisão rápido. Entendeu? Eu posso estar lá na Faria Lima, em São Paulo, na Paulista, em São Paulo. Uhum. Eu tô olhando lá e falo assim, opa, a loja lá de Belém do Pará, alguém mexeu lá em alguma coisa que tá muito ruim o negócio, cara. E se eu deixar esse negócio lá, o time, o gerente lá fazer isso aqui por mais tantos dias, vai dar ruim no final do mês. Uhum. Rápida responsividade. Então isso me permite ter várias lojas. Eu não preciso estar na loja lá e falar assim, opa, quanto fechou? Fechou tanto. Isso aqui é bom ou é ruim? Porque, tipo, na mesma loja eu tenho itens com margem, com markup maior ou markup menor. Sim. Qual que é o sortimento que foi vendido? Venderam só markup bom ou só markup ruim? Uhum. O time que tá na loja foi direcionado para vender markup bom? Não é margem igual de tudo, Uhum. entendeu? Entendi. Então, tipo, quando você começa a crescer isso, ele vai ficar no estratégico, só que ele tem que ter essas informações rápidas, o dono, Uhum. para olhar e falar assim, ok, estamos no caminho, ou não, ok, não estamos no caminho, Uhum. entendeu? E o risco muito grande é, e aí tem outro tópico que a gente chama de crise, Uhum. porque naturalmente vão aparecer situações que requerem decisões rápidas do dono, certo? Sim. E lembra, no comecinho lá na sobrevivência, ele estava na operação e ele conseguia decidir rápido. Agora, para chegar até ele, escalar, escalar, escalar. Demora, cara. Imagina Uhum. que ele tenha 300 funcionários. Uhum. Para chegar até ele demora. Ou pior, as informações. Imagina que ele está na estruturação, tá? Ele Uhum. está com 300 funcionários. Ele não tem mais o dia a dia da operação, cara. Ele está na operação, mas ele não consegue pegar o dia a dia do detalhe, tá? Uhum. Como que a informação chega para ele? A informação chega para ele de um problema pontual que aconteceu em um cliente e na cabeça dele aquilo lá está generalizado, Uhum. entendeu? Então, o empresário, vou voltar uma etapa da estruturação, ele tem o hábito de generalizar os problemas que chegam para ele. Uhum. Entendeu? Então, chegou um problema de um cliente X reclamando disso, disso, disso. Isso é pontual? Isso é um outlier? Ou chegou de um, isso deve estar acontecendo com todos os outros. Como saber, né? Como saber? E aí esse cara, esse empresário em geral, ele vai ficar louco e vai querer mudar todo o processo para resolver aquilo. E de Uhum. repente não aconteceu com mais nenhum, só aconteceu com aquele cliente. Caraca. Entendeu? E aí você vê processos de empresas de médio porte que são bagunçados, cara. São caóticos, são burocráticos. Por quê? Porque para arrumar esse monte de coisa, tá? Aconteceu um negocinho no teu cliente. Não, então vai ter que fazer uma validação, um for wise principle aqui, um negócio aqui. Por que tudo isso? Que aconteceu um negócio assim em 2020. Aconteceu um negócio. Você tá mudando toda uma organização. Quanto aumentou o custo disso daqui pra você estar mudando isso? Entendeu? Uhum. Você piorou o seu time to market. Você piorou no nível de serviço. Porque você aconteceu um caso em 2020. Uhum. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, tipo, quando você estrutura tudo, na governança depois, o empresário vai começar a tomar decisões baseadas em números. Esse caso aqui é um caso só ou aconteceu 10 casos? Quantos Uhum. casos aconteceram? Qual é o impacto disso para nível de serviço? Qual é o impacto disso em satisfação do cliente? Qual é o impacto disso em rentabilidade? Qual é o impacto disso em experiência do cliente? Uhum. Entendeu? Você vai começar a olhar os pilares daquilo dentro do negócio e o empresário fala assim: opa, aqui não, ok. Vou conviver com isso. Uhum. Ou vou querer gerar uma causa raiz para isso. Entendeu? Uhum. E aí ele pode mudar para etapa 4 de maturidade, que é a diferenciação. E aí começa um jogo que é o que todo mundo sonha, né, Que é o cara? sonho, cara, entendeu? Que é falar assim: olha, vou ficar aqui só com o meu cockpit como se fosse, entendeu? Aham. Quebrando a cabeça, fazendo um plano de negócio, para falar assim: ó, meu negócio tá faturando 10. Nossa, mas eu quero faturar 20. Quais canais eu vou ampliar? Quais linhas de negócio vamos fazer? E aí Produtos você. diferentes, entendeu? Eu posso comprar Uhum. um concorrente menor, eu posso
franquear, o que eu posso fazer nesse jogada Começa a aqui? ficar legal pra caramba, né, Aí o é jogo. divertido, entendeu? Uhum. E aí, o tempo do empresário, isso que é interessantíssimo, cara. É muito mais valorizado, cara. Uhum. Porque se for pensar, no comecinho aqui, o tempo dele é quase como se ele fosse um analista, um operador. Aham. Depois ele vira um gerente. Sim. Aqui sim, ele é um presidente. Entendeu? Uhum. Ele tá olhando para fora, ele tá definindo estrategicamente, posicionamento, entendeu? Uhum. Modelos de negócio. Se ele pode abrir uma empresa que vai ser fornecedora dele de repente. É verdade. Entendeu? Compro uma empresa que é a minha principal fornecedora para tirar o risco do meu negócio. Isso, ele começa a É uma expandir. decisão que já começa a ficar muito estratégica. Muito estratégico, entendeu? Qual que é a rentabilidade desse negócio? A gente tem know-how para isso? A gente vai abrir uma concorrente, vai comprar uma fornecedora, entendeu? Qual que é o impacto para os outros fornecedores? Vão continuar me fornecendo ou não vão continuar me fornecendo? Então, tipo, ele começa a fazer decisões e análises estratégicas para garantir o posicionamento dele no mercado e a perpetuidade do negócio dele, entendeu? Sim. Muda o negócio do cara. Ele para de ficar pensando, nossa senhora, o pessoal respondeu o e-mail errado, o cliente não sei o que. Cara, isso aqui já passou por isso. A pessoa não tá fazendo a folha de ponto direito. É isso, já passou por essa etapa. A Aham. preocupação dele agora é falar assim, olha, como garanto um crescimento de tantos por cento para o ano que vem? Sim. Olha, tô vendo um movimento assim, assim, assado de um concorrente que tá fazendo isso. Putz, isso aqui vai me impactar daqui 1 ano e meio, 2 anos. Eu tenho que me atentar agora ou não tenho? Sabe assim? Ele muda a forma de posicionamento dele. Uhum. E aí fica legal. Esse é o sonho do empresário. Aham. Só que eu vou falar pra você que a esmagadora maioria não tá longe disso. A esmagadora maioria tá na estruturação. Uhum. Entendeu? Tá trabalhando 10 horas por dia, 15 horas por dia, com esse sonho de vir pra cá. Verdade. Caraca. Bom? Boa. Cara, muitas decisões e eu acho que é importante essa visão que a gente trouxe hoje, Fernando, para saber qual decisão de fato eu tenho que tomar hoje, porque realmente o mata alto qual que é o que eu realmente preciso decidir e agir em cada etapa da minha empresa, né? Exatamente isso. Cara, muito bom. Bom, né? Show. Show de bola. Pessoal, é isso. Comenta aqui embaixo em que etapa você está. Se esse vídeo te ajudou, segue o nosso canal. E é isso. Grande abraço. Valeu. Valeu.